Fala, queridos alunos e queridas alunas. Para aqueles que falam que eu não apareço aí nas gravações, tá aí eu aparecendo bonitão para todos aí, hã? Bora, bora, bora. Chegamos na parte 2 da concordância verbal, uma aula super curta, tá? Super curtinha, que vai tratar de uns verbinhos especiais. Que verbinhos especiais são esses, professor? Eu comentei desses verbos lá na aula de acentuação com vocês, tá? São verbos que vão receber um acento para distinguir a forma singular da forma plural. Lembra que eu até brinquei com vocês? Volta lá na aula de acentuação, acento diferencial, para diferenciar, né? Então, aqui chegamos nos verbinhos que vão ter um acento ou não para indicar singular ou plural. Um exemplo disso aí é o verbo ter, né? Ele tem sem acento, sem nada, é no singular, e eles têm, você é obrigada a pôr esse chapeuzinho aí no plural. Neste momento, muitas pessoas entram em choque, porque elas percebem que durante toda a sua vida, na maioria das vezes, ela não usou esse tem com chapéu. Tem gente, por incrível que pareça, que fala assim, cara, eu nunca usei na minha vida esse tem com chapéu. Puxa vida, então provavelmente você errou bastante, tá? Porque perceba, ah, é um erro de concordância verbal bizarro, assim, básico. É similar a mandar um nós vai, eles vai amanhã, tá? É um erro nesse nível. Ah, professor, mas na fala a gente não percebe. Ele tem, eles têm, ó, na fala você não sabe se tem acento ou não, mas na escrita é um erro bizarro, tá? É um erro de concordância verbal básico. Então, assim, apesar de uma aula rápida, mas é uma aula importante, tá? Que verbos são esses, professor? Que verbos são esses? Fiz uma listinha aqui, né? Ó. Tem mais, tá bom? Mas os clássicos são esses daqui. Então, o verbo ter, o verbo manter, o verbo conter, ver, vir, ler, crer, tá? Esses são os clássicos, são os clássicos. Tem uma tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha vai ser a vida, tá? Para quem teve dúvida aí. O que eu fiz? Deixei uma parte o verbo, uma parte a forma singular e uma parte a forma plural. O que vocês vão perceber ali, ó? O verbo ter, então, como a gente viu na forma singular, é o tem, que a gente chama de o tem sem nada, né? O TEM, não tem acento, tem nada. Na forma plural, perceba que tem um acento circunflexo nele ali. Deixei até em vermelho para todo mundo ficar destacadinho aí. Então, tem no singular, tem no plural, é obrigatório usar esse chapéu. O verbo manter. Mantém no singular, cuidado, ele tem um acento ali, é um acento agudo, mantém. Se não tivesse esse acento, a gente ia ter que, pela regra do tiozinho, obviamente, a gente ia perceber que a palavra, a pronúncia natural dela é mantém, né? Mantém. Nossa, o cobertor mantém a pessoa aquecida. O cobertor mantém a pessoa aquecida. Então, tem é mais forte, né? Como também. Então, a gente puxa esse acento para cá, tá? Do man para o tem. Então, manter na forma singular vai ter acento. Agudo. Na forma plural, eu sigo tem, chapeuzinho no cara aí, chapeuzinho no manter, tá? Então, mantém os cobertores, mantém com chapéu. Verbo conter, mesma coisa. Se não fosse o contém aí com um acento, ficaria contem, né? Contem do verbo contar, eu quero que vocês contem comigo. Beleza, é uma coisa, sem acento, sem nada. Mas aqui é o verbo conter. Conter, acento, porque é contém. O tem é mais forte do que o com, tudo bem? No plural, acento circunflexo, ó. Contém. Contém com acento circunflexo. Ver, verbo, perdão, vir, o verbo vir. Então, vem, sem nada, na forma singular, na forma plural, com o chapeuzinho. Eles vêm, acento circunflexo aí, tá? O ler, o crer e o ver, eles ficam bem parecidinhos, né? Então, no singular, eles recebem o acento circunflexo, lê, crê e vê, tá vendo? Ele lê, ele crê, ele vê. Lembrem-se de que eu disse lá na acentuação que esse é o exemplo daqueles monossílabos, né? Que a gente fala que só tem uma sílaba e que eles recebem acento para destacar que é um verbo, tá bom? Por quê? Se eles não recebessem acento, poderia ser uma sigla L.E, não faria sentido, tá bom? Então,
Cuidado, tem gente que esquece desse acento circunflexo aí. Se você não colocar no ler, no crer e no ver, esse acento circunflexo, eles não vão significar o verbo ler, o verbo crer e o verbo ver. Eles são duas letras associadas ali que não fazem sentido algum. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Ler, crer e ver, no singular, possuem, recebem acento circunflexo. E no plural, eles dobram o E, né? Lê, leem. Crê, creem. Vê, veem. Professor, não está faltando um acento aí? Então, até lá, antes da nova reforma ortográfica, essas palavras recebiam acento aí, né, se a gente olhar do final para o começo da palavra, no segundo E. Tá? Elas recebiam ali L, acento circunflexo em cima desse E, creem, acento circunflexo em cima do primeiro E ali, e por aí vai. Tá? Né? Se você olhar do começo da palavra, o primeiro E. Se você olhar do final para o começo, o segundo E. Receberia um acento circunflexo. Porém, depois da nova reforma ortográfica, isso não existe mais. Então, se você vai prestar um concurso, alguma coisa hoje, e continua acentuando essas palavras, você vai receber um erro ali, né? Considerado como um erro, elas não têm mais esse acento circunflexo. Porém, elas ainda continuam dobrando o E, tá? Então, ler no plural fica leem, crer no plural creem, ver no plural eles veem. Uma dica importante, algumas pessoas confundem aí, né, o verbo vir com o verbo ver na forma plural. Então, vem do verbo vir, eles vêm para cá, eles saem de lugar e vêm para cá, sempre um E só com acento circunflexo no plural. E vêm, eles veem TV, eles veem os amigos correndo do verbo ver, né, com os olhos, enxergar. Aí você vai dobrar esse E. Eles veem e sem o acento circunflexo, tá bom? É óbvio que aqui não tem muito o que fazer, não tem macete, não tem muita dica. O segredo é, toda vez que você tiver dúvida, consultar essa tabelinha, consultar o computador, um dicionário que estiver mais próximo a você, tá? Mas o importante da aula de hoje é você sair da aula de hoje com a atenção na hora de escrever esses verbinhos aqui, tá? Então você fala aí, peraí, puxa, tem alguma coisa com tem. Ah, tá no plural, tá no singular. Deixa eu analisar aqui. Tudo bem? Usem essa tabelinha, fiquem à vontade, tá aí para vocês usarem. Tranquilo? Ó, um exemplo aí com a Kika, né? Eita lasqueira. De onde vem o vidro? Olha só que bela frase. Por que o vem está aí no singular, né? Vamos perguntar, qual que é o sujeito? Vamos arrumar a frase. O sujeito é quem vem? O de onde ou o vidro? Eu quero saber o vidro, professor. Muito bem. Então, o sujeito é o vidro. O vidro vem de onde, tá? Se a gente colocasse a frase na ordem direta. O vidro, o sujeito vem de algum lugar. Muito bem. Então, o vidro está no singular. Se o vidro está no singular, o verbo vir fica no singular, vem. Sem chapéu, sem nada. Parabéns, Kika, você mandou bem. Olha só, um clássico. Tem isso aí aos pais, às mães que já tiveram que explicar de onde vêm os bebês. É sempre algo um pouco complexo, né? Este belo livro ajudava nisso. Engraçadinho, era engraçadinho, tá bom? Mas aqui a gente está analisando a língua portuguesa, bora. Se nós fizermos o mesmo raciocínio que a gente fez lá com a Kika, você vai perguntar: o sujeito é os bebês. Quem vem de onde? Os bebês. Os bebês vêm de algum lugar. Vêm de onde? Tá. Bebês está no plural. Bebês, plural. Se bebês está no plural, o verbo deve ficar no plural. Então, bebês no plural, o verbo vir vai para o plural. Tudo bem? Então, bebês, plural, o verbo vir vai para o plural. Como é que fica essa forma do verbo vir? Com o acento circunflexo. Tranquilo? Ah, sabia que você ia gostar. Não sei se você está chocado pela informação dos bebês ou se está chocado que você sabe agora esse negócio. Antes de ir embora, um último detalhezinho aqui, né? Que eu já comentei, mas um cuidadozinho. Cuidado aí com a diferença do verbo conter e contar, tá bom?
Conter, então, a gente viu ali, o pote contém no singular acentinho agudo ali no E, e os potes contêm no plural acento circunflexo, tranquilo. O verbo contar, cuidado, tá? Ó, ele não tem acento. Então, conte comigo, contem comigo, tá vendo? Ó? Contar comigo, contem comigo. Ei, vocês podem contar comigo. Então, contém do verbo contar não tem acento nenhum, nem agudo, nem circunflexo, nada, tá? Eu quero que vocês contem de 1 a 10. Ó. Eu quero que vocês contem de 1 a 10. Repara a pronúncia, ó. Eu quero que vocês contem. Com é a parte tônica. E lembra, ó, a regra do tiozinho, terminou em EM, vogal tônica natural é a 2 ali é o O. Se a palavra não recebe acento, ela mantém a tônica natural dela. A tônica natural de contem é com. Então, o contem, beleza? Então não precisa de acento. O verbo conter tem a mesma grafia dessa forma, né, do verbo contar, mas ele vai receber acento, porque senão eu teria que falar o pote contém água, os potes contêm águas. Não, peraí. Então, pote contém, acento E para deslocar a tônica, tudo bem? Os potes contêm, no plural, chapeuzinho aí. Então, só cuidado com isso, tá? Porque tem gente que surta e fala assim, não, contém é só com acento. Beleza. E tem gente que acha, então, que não existe essa palavra contém sem acento nenhum. Existe, é outro verbo, tá? Ah, sabia que você ia ficar surpreso, ia ficar feliz com essa informação e provavelmente assustado por também, provavelmente, ter errado isso algumas vezes na sua vida. Muito bem, muito bem. Então, Titio Buzz aqui, arrumando aí a gramática para vocês. Mais uma parte terminada, tá? Vão lá para os exercícios. Vocês vão ver que o exercício molezinha, molezinha, bem rapidinho, tá bom? E é isso aí. Boa semana, bons estudos e até mais.